Olá a todos, bem-vindos a mais um painel, este dedicado ao tema da inteligência artificial, ao tema da democratização da inteligência artificial na sociedade, e em particular na sociedade e nas empresas portuguesas. Antes de passar ao nosso painel e de introduzir os nossos oradores, eu queria vos dar aqui algum contexto sobre a inteligência artificial e, em particular, sobre os desafios e aquilo que nós, quando olhamos para o mercado, são as grandes dificuldades na adoção e na democratização da inteligência artificial, não apenas como tecnologia, mas como um enabler de inovação dentro das empresas, dentro das organizações, dentro do setor público. E começo por este estudo, é um estudo da McKinsey, que de alguma forma detalha os principais desafios na adoção da inteligência artificial pelas organizações. E o engraçado é notar que logo os três principais desafios não são desafios tecnológicos, como nós poderíamos imaginar. Obviamente que a competência técnica é um ponto importante, mas o primeiro deles tem logo a ver com a estratégia de inteligência artificial. Mais de 40% das organizações têm falta de uma estratégia clara da aplicação de inteligência artificial dentro da organização. Obviamente, em segundo lugar, vem a questão do talento, não apenas das competências, mas também do talento para tirar partido da tecnologia, a tecnologia que continua a evoluir todos os dias, em particular nesta área. E depois um terceiro fator também bastante interessante quando falamos de empresas grandes, como é o caso da AGEAS que temos connosco hoje, ou da SONAI, quando falamos de grandes empresas com muitos silos a níveis funcionais, com muitos dados distribuídos pelas várias empresas dentro de um grupo e que também representam um desafio quando nós queremos aplicar inteligência artificial e quando precisamos de usar esses dados que estão espalhados pelas várias áreas funcionais dentro de uma organização. Depois, quando descemos nesses fatores, obviamente, olhamos para os temas de governance, olhamos para os temas de qualidade de dados, ou olhamos para os temas de recursos, e, portanto, todos eles que nós conhecemos, e eu julgo que quem está no painel conhece bem estes desafios, mas será muito interessante também ter a vossa perspectiva nestes desafios dentro de cada uma das vossas organizações. O outro slide que eu tenho aqui também, só para dar contexto muito rápido antes de irmos ao debate, tem a ver com a inovação. E aquilo que nós acreditamos, este é um estudo do MIT, é que a inovação é claramente o principal motor de transformação. E, portanto, quando nós falamos de organizações que já estão maduras em termos de transformação digital, é porque efetivamente a inovação foi a sua principal arma durante o processo. E, portanto, aquilo que nós olhamos no início, quando estão a adotar novas tecnologias, e este é o caso em que nós olhamos para aqui e estamos claramente a adotar na fase de adoção de novas tecnologias, mas são aqueles que adotam pela primeira vez e correndo muitas das vezes alguns riscos, porque a tecnologia muitas das vezes não está madura, mas são aqueles que no long term se vão claramente distinguir em termos de inovação e em termos de capacidade no mercado. E isso claramente é percebido pelas direções e pelas lideranças como uma prioridade estratégica dentro das organizações. E, portanto, quando nós falamos de inteligência artificial, o tema aqui, eu gosto de dividir em três fases. Por um lado, obviamente, é passar dos protótipos, passar dos MVPs e passar à ação, e fazer isso com um propósito, não apenas com a intenção de testar tecnologia, porque existem muitos mais desafios quando falamos de colocar em ação soluções que têm incorporado inteligência artificial. A segunda área é perceber como é que as organizações também olham para o desenvolvimento de soluções com inteligência artificial, mas de forma responsável, onde a questão dos princípios de ética, de justiça, de privacidade de dados são temas muito importantes quando estamos a desenvolver soluções com inteligência artificial. E depois como é que nós vamos conseguir escalar isso dentro de uma organização? Esse é talvez o grande desafio, passar de uma pequena solução que resolve um problema e como é que conseguimos, por um lado, colocar a tecnologia dentro da cadeia de valor da organização e, por outro lado, como é que conseguimos dotar as empresas, como é que conseguimos dotar os colaboradores de capacidades onde a inteligência artificial é um ponto fundamental. Não estamos apenas a falar de data science, estamos a falar em toda a cadeia de valor, desde um gestor de compras até um marketeer, até um business intelligence consultant, até às pessoas que depois desenvolvem estes algoritmos, aos data scientists profissionais, como nós gostamos de chamar. E, portanto, o desafio aqui está muito em ir da automação para um comportamento muito mais autónomo, em que nós temos algoritmos a fazer análise prescritiva. Nós tantas vezes falamos de análise preditiva e olhamos para a última fase como a análise prescritiva. E, portanto, para discutir estes temas comigo hoje, no Building the Future, eu tenho o prazer de ter três pessoas altamente experientes e com muita
muita experiência nesta área. Tenho, portanto, o Eduardo Caria, o professor Miguel Castro Neto e o Nuno Miller. E para vos dar um pouco de contexto sobre cada um deles, antes de passarmos às perguntas e ao nosso debate, o Eduardo é atualmente o diretor de transformação e eficiência do grupo da AGEAS em Portugal, uma empresa de referência na área de seguros. Passou a sua carreira toda em tecnologia e transformação digital e, portanto, vários cargos na área de gestão, em áreas de consultoria tecnológica, em direção de sistemas de informação e a unidade de negócios digitais. É uma pessoa também que eu sei que tem bastante conhecimento nesta área de dados e de inteligência artificial e das soluções que a AGA está a desenvolver e, portanto, também é uma mais-valia podermos contar com a sua experiência aqui. O professor Miguel Castro Neto, professor auxiliar e subdiretor na nova IMS, é presidente do Conselho Pedagógico e coordenador da pós-graduação em Smart Cities. Foi a personalidade do ano em 2017 Smart Cities e, portanto, com a componente toda de inteligência e dados. Foi secretário de Estado do Ordenamento e Território e da Conservação da Natureza no 19º e 20º Governo Constitucionais e é um amplo adepto e um dinamizador, eu diria, da área de dados aplicada às Smart Cities e, portanto, também vamos contar aqui com a experiência dele em múltiplos projetos, mais no setor público, mas onde claramente os ganhos e os desafios também são bastante relevantes. Por último, o Nuno Miller. Nuno Miller é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, tem um MBA em Direção-Geral de Empresas, com mais de 25 anos de carreira, desempenhou funções em consultoria, em retalhistas e empresas de e-commerce, passou pela Deloitte, pela Parfois, pela Farfetch, pela Vidressing e atualmente na Sonai como Chief Digital and Information Officer na Sonai Fashion, que engloba a Mo, a Zippy, a Salsa Jeans, todos conhecemos, e a Lausanne, e que tem mais de 5.000 pontos de venda em 80 países, e acredito especialmente nesta área que a inteligência artificial tem também um papel muito preponderante quando hoje em dia falamos de ofertas personalizadas, quando falamos de marketing targeted aos utilizadores, quando falamos de análise de vendas, quando falamos de análise de comportamento de clientes. E, portanto, 3 testemunhos bastante relevantes. Eu, se calhar, começaria pelo professor Miguel Castro Neto, e se calhar a minha primeira pergunta, efetivamente, e dada a sua experiência na área das Smart Cities, não só porque a área de dados vai muito além da área de Smart Cities, perguntar-lhe um pouco, para nos fazer um pouco a fotografia do que é que, olhando para o nosso Portugal, olhando para o nosso país, para as diversas cidades que estão em diferentes estágios, como é que o Miguel hoje em dia caracteriza a aplicação de inteligência artificial nas Smart Cities e no desenvolvimento de soluções para as Smart Cities, onde a componente dos dados e depois da inteligência artificial possa ser um fator relevante. Muito obrigado, Manuel, pelo convite e pela questão que foi colocada. Nós hoje, efetivamente, vivemos num mundo em que as cidades ganharam um protagonismo que, a todos os títulos, surpreendente. Já era um caminho que estava a ser feito, que foi muito reforçado pela pandemia que nós enfrentamos, em que nós estamos perante, digamos assim, um desafio absolutamente extraordinário, em que quem governa as cidades tem aqui, assim, hoje uma tarefa que é verdadeiramente avassaladora, porque se nós já tínhamos, no contexto das cidades, os desafios decorrentes do combate à emergência climática, da descarbonização, da transição energética, porque as cidades, hoje 50% da população mundial vive nas cidades, e é também nas cidades onde nós criamos riqueza, 80% do PIB global é gerado pelas cidades, mas é nestes espaços urbanos em que nós produzimos 80%, emitimos 80% dos gases com efeitos de estufa, produzimos 70% dos resíduos globais, consumimos 75% da energia e, portanto, há aqui assim um espaço que na realidade corresponde apenas a 2% da superfície do globo, onde nós temos que gerir infraestruturas e serviços para garantir a qualidade de vida de quem vive, trabalha ou visita as cidades, ao mesmo tempo que respondemos a esta emergência. E nós vínhamos a assistir até ao presente a uma evolução no sentido das cidades, tirando partido da transformação digital, como já foi aqui referido, um dos grandes motores hoje em dia da inovação, para alterarmos, digamos assim, o paradigma de planeamento e gestão das cidades. Esta transformação digital tem vindo a conduzir a uma nova realidade, que hoje se diz que nós temos a cidade como plataforma,
E essa cidade como plataforma, na realidade, não é mais do que nós conseguirmos, à escala de uma cidade, derrubarmos os ditos silos de dados, agregarmos dados de múltiplas fontes, origens e formatos e conseguirmos antecipar quais é que são as necessidades da cidade. E nós já não estamos apenas a dizer que vamos construir um centro de coordenação de operações em que se de repente ocorre uma situação inesperada e nós com essa visão de cidade como plataforma, se há uma ruptura numa conduta de águas, nós conseguirmos enviar para o terreno uma equipa que já leva à conduta de substituição, porque já sabe o que é que está naquele espaço, nós hoje já estamos mais à frente. Nós hoje já estamos num momento em que as cidades tentam antecipar o que é que vai acontecer. E, portanto, a dita analítica preditiva, visando conseguir colocar na mão de quem decide a dita analítica prescritiva, que é nós conseguimos de alguma forma anteciparmos, pode ser a previsão do futuro, e condicionar com as ações o que é que vai efetivamente acontecer. E eu no sentido da questão que foi posta, do que é que está a acontecer em Portugal, nós temos visto em Portugal um trajeto muito interessante, porque obviamente que nós somos muitas vezes levados a olhar para as grandes cidades, para Lisboa e para o Porto, como líderes desta transformação, mas o que está a acontecer em Portugal é que as cidades de pequena e média dimensão têm vindo a fazer um trajeto muito interessante e têm vindo a constituir-se quase como laboratórios vivos de novas soluções. E de novas soluções que são elas próprias também desenvolvidas por empresas portuguesas, inovadoras, tirando partido dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e muito também da ciência dos dados e da inteligência artificial. E eu estou a falar de cidades ou vilas até, estava a pensar, quer dizer, Viseu no interior, ou Cascais, aqui bem perto de Lisboa, Matosinhos, Braga, Guimarães. Nós por todo o país vemos iniciativas muito interessantes em que muitas delas a analítica, a utilização dos dados e o início da utilização da inteligência artificial para ir mais longe nesta capacidade de alterar o modelo de planeamento e gestão das cidades já começa a despontar e começamos aqui a ver alguns exemplos. Eu não resisto a partilhar um projeto que recentemente nós levámos a cabo. De facto, eu sou professor e subdiretor da Nova Information Management School, que é da Universidade Nova de Lisboa, e portanto este projeto foi com a Câmara Municipal de Lisboa. Mas com o apoio, nomeadamente da Microsoft, nós fizemos um projeto em que tentámos antecipar e prever onde é que amanhã os bombeiros, sapadores de Lisboa, poderiam ter que responder a uma emergência, visando colocar as viaturas de resposta rápida, de forma a que nunca demorassem mais de 5 minutos a estar no local do acidente. E nós conseguimos, utilizando a inteligência artificial, construir um modelo preditivo que cruzava dados de múltiplas origens, milhares de dados de ocorrências históricas a que o regime de sapadores-bombeiros respondeu, mas também a previsão meteorológica, a previsão do trânsito, cortes de ruas, quer dizer, a distribuição das pessoas com os sinais dos telemóveis, e foi possível construir este modelo e dizer que amanhã o ideal era colocar uma viatura de resposta rápida neste local, porque há aqui uma elevada probabilidade de haver um acidente. E isto já está a acontecer. Isto já é hoje uma realidade. E, portanto, já não é futurismo, sendo que, e certamente teremos a oportunidade de abordar esse tema, isto depois coloca outras questões, nomeadamente como é que isto se consegue operacionalizar face à atual, digamos, maturidade em termos de transformação digital das nossas cidades. Obrigado, Miguel. E se calhar pegando num conceito que disse aí, que eu acho bastante relevante, que é efetivamente começarmos a ver cidades mais pequenas e vilas a tirar partido dos dados, a tirar partido de muitas destas soluções. E se calhar passando aqui um bocadinho para o Nuno, que já teve uma experiência grande, passou por várias empresas, e quando falamos de ter de estratégia dentro de uma organização para desenvolver este tipo de soluções, por um lado, se são em departamentos centralizados ou se acaba por ser, como nós vimos no caso das cidades, em que começamos a ver cada vez mais empresas do grupo e áreas funcionais, elas próprias a inovarem e a trazerem soluções de inteligência artificial. Portanto, a minha pergunta é, um pouco em termos de estratégia, daquilo que, com base na sua experiência, não só da Sonai, mas tendo passando por vários retalhistas, onde obviamente nós sabemos que a área de machine learning é uma área bastante explorada, como é que o Nuno vê, em termos organizativos,
o escalar desta inteligência artificial para as várias unidades funcionais dentro de uma empresa? Obrigado pela questão, Manuel. Acho que é um prazer estar aqui. Acho que é um excelente ponto e eu estava há bocado a ouvir-te falar acerca dos obstáculos dentro do AI, dentro das organizações e de facto eu estou totalmente de acordo com a limitação que nós temos ao nível da estratégia, ao nível do talento e ao nível dos silos, porque na realidade o que acontece é que nós, diretores responsáveis dentro das empresas, em muitas das situações, continuamos a ter uma visão do AI muito distante. E na realidade, eu, quando estudei na universidade, tive disciplinas de inteligência artificial, mas na altura uma pessoa programava só por gozo e para tentar fazer alguma coisa gira laboratorialmente. Neste momento, a capacidade tecnológica que temos vindo a assistir ao longo dos anos com a internet, com a lei de Moore e a capacidade de processamento, com a cloud e com todos os fornecedores de serviços, nomeadamente SaaS, levaram-nos a uma realidade completamente diferente em relação à capacidade de aceder, sem muita complexidade, a uma série de ferramentas, mecanismos, de processos que nos ajudam a simplificar esta adoção dentro das organizações. E eu creio que muito tem a ver com este mindset que nós precisamos de mudar nas organizações e este mindset não é só único para aquilo que tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver com o próprio esforço de digitalização e tirar partido de uma série de capacidades, de ferramentas, de mecânicas, de metodologias que estão neste momento ao nosso dispor e que se calhar em algumas situações estão reservadas a um conjunto muito reduzido de pessoas dentro de uma organização. E, de facto, quando nós olhamos para esta democratização da digitalização e dos mecanismos, todos nós conseguimos pegar no nosso telemóvel e fazer o setup, instalar as informações e configurar a nossa conta e pôr aquilo à nossa medida. Mas quando chegamos às organizações, a maior parte das vezes, não temos a capacidade, a liberdade, se quisermos, para fazer este tipo de ações com a mesma vontade. Dando um exemplo de uma coisa que nós fizemos na Sonai Fashion o ano passado, nós juntamos 110 pessoas dos quadros superiores da Sonai Fashion, administradores, diretores de primeira linha, diretores de segunda linha, e de todas as áreas, da parte do produto, do design, das operações, do marketing, do IT, da logística, e durante 2 dias demos-lhes uma cápsula de formação e de experiência no ciclo de desenvolvimento aplicacional. E, portanto, pusemos a fazer metodologias de design thinking e, portanto, fizeram uma lista de requisitos, priorizaram os requisitos, definiram user flow, desenharam os ecrãs e programaram uma aplicação muito simples, de forma a que no final do segundo dia, quando saíram e quando foram para o escritório, para as suas equipas, retornar o trabalho, levavam no telemóvel uma aplicação que tinha sido desenvolvida por eles. E este aceder à tecnologia e torná-la como nossa na melhoria do nosso dia-a-dia obriga a esta mudança de mentalidade e que eu creio que se transforma muito também na mudança de mentalidade que nos vai potenciar a utilização de ferramentas analíticas e de ferramentas de inteligência artificial no nosso dia-a-dia, não é? Porque a tecnologia está disponível. Claro que, enquanto retalhista, nós estamos totalmente focados no consumidor. E quando estamos focados no consumidor, o nosso primeiro objetivo é dizer em que é que nós podemos utilizar a inteligência artificial e uma série de mecânicas para melhorar esta experiência. E realmente há uma série de situações que nós estamos habituados enquanto consumidores, a recomendação de produtos, nos produtos que nos perseguem de um lado para o outro. Mas, para além daquilo que é a experiência de cliente online e em loja, nós temos uma experiência do ponto de vista de back-office riquíssima devido à quantidade de dados que estamos a gerar, de produtos, de talões, de pontos de venda e de clientes que nos ajudam, de facto, a ter uma experiência completamente diferente. Mas eu não quero monopolizar a conversa. Não, foi Portanto, se calhar passo para outra vez. Extremamente interessante a partilha. Normalmente, quando olho para aquele estudo da McKinsey, costumo apresentá-lo, acho interessante mostrar que o talento e as competências vêm logo atrás da liderança, porque a liderança é preciso efetivamente ter pessoas à frente de uma organização que consigam perceber que se não tiverem um mínimo de literacia sobre a inteligência artificial e sobre os use cases e sobre o que é possível fazer, mas às vezes é construir os basics, não é pegar e pensar que aquilo vai resolver tudo quando nós a montante nem sequer temos qualidade dos dados.
E se calhar deixa para a minha pergunta. Para o Eduardo também já o conheço há bastante tempo, sei que tem bastante experiência nesta área. Estando num grupo tão grande como a AGAs, que eu imagino que espalhado pelos vários países tenha muita inovação a ser feita. Eu olho para as seguradoras e para o mercado de seguradoras também, quase como os retalhistas e a banca dos grandes setores, onde houve um grande desenvolvimento e adoção do data mining há uns anos para cá, depois do machine learning. E hoje em dia vemos também a componente de sensorização dentro da oferta dos seguros, não é? A monitorização e o conseguir recolher essa informação. E, obviamente, isso é quase matéria-prima para depois aplicar a inteligência artificial. Aquilo que eu pedi um bocadinho ao Eduardo é para partilhar connosco qual é a visão dele em termos de aplicação de inteligência artificial na área seguradora, porque os use cases eu imagino que sejam bastantes, mas quais são nesta altura os mais importantes, desde o uso de fotografias, por exemplo, para perceber quando há um acidente e conseguir automatizar algumas das tarefas, e também como é que olha para a AGAs em Portugal e como é que está a desenvolver inovação em termos da AGAs Portugal lá para fora, porque eu acho que também tem alguns casos interessantes. Eduardo. Acho que estou, sim. Então, obrigado, Manel, antes de mais, pelo amável convite, porque eu sou também, para este evento fantástico, Building the Future, que eu acho que é realmente um evento de referência. Portanto, pegando logo no tema dos dados, eu acho que os dados, de facto, é a parte basilar, não é? Perdão. Eu acho que isso é onde está um dos grandes desafios, mas também é onde se dá para tirar mais monetização dos mesmos. Portanto, aqui a fiabilidade e a mostragem de grandes suficientes também para que possamos treinar estes modelos também é absolutamente fundamental para que haja, de facto, qualidade naquilo que se aplica em modelos de AI. Eu acho que este é um dos desafios também. Portanto, a capacidade de ingestão dessa informação, portanto, temos que repensar também a forma como nós temos os nossos dados e o governo dos mesmos e como é que está estruturado. Portanto, estava a falar aí um bocadinho sobre a telemática e wearables e todos estes sensorização de IoT, que não só permite novos produtos, como User-Based Insurance, que é uma coisa que nós estamos efetivamente a olhar, mas também a preparar o futuro para podermos, de facto, ingerir essa informação e torná-la em algo valioso. Eu tenho tentado sempre utilizar este exemplo do petróleo, não é? O petróleo em crude não é muito valioso se não for refinado, não é? E os dados é o mesmo, os dados têm que ser refinados através de analítica e AI para realmente conseguirmos retirar inteligência e insights dessa informação, e isso tem sido claramente uma das áreas que temos estado a investir bastante em repensar os nossos modelos de dados, o governo e os sistemas que estão associados, porque de facto gerir dados e gerir estatística não é novo, não é? As seguradoras fazem isto há muito tempo. Portanto, o apoio à decisão é, de facto, aqui a pedra basilar, e o que é novo é a grande evolução, não só na capacidade de computação, o volume de dados e os modelos avançados de AI que podemos aplicar em cima disso, os nomeados Advanced Analytics e os OTMLs, e temos estado a trabalhar bastante nesses modelos, especialmente na área de risco, que é absolutamente fundamental, também na parte de pricing, em que consegue-se realmente olhar de uma forma diferente aos modelos clássicos e ter modelos bastante mais avançados. Traz também outros desafios, nomeadamente o explainability, que é um tema muito falado neste momento, que é, ok, tenho um modelo que até tem uma melhor performance, mas depois como é que eu traduzo isto ao regulador, ao meu compliance interno, como é que eu explico aquilo que está a ser feito. Depois outros exemplos temos, e tenho imensos, mas a triagem na saúde, estamos a usar AI já para fazer um apoio à triagem que fazem nas linhas de saúde, ou também na parte da peritagem ou das vistorias, em que já é possível que o próprio cliente, com o seu telemóvel, faça a gravação das imagens da viatura e por algoritmos AI já está a dar uma indicação de qual é que é o grau de fiabilidade de que, de facto, há ali dano existente ou não. Isto é um bocadinho como procurar a agulha no colher, não é? Que é, pelo menos vai-nos dar com alguma fiabilidade quais são os casos que nós temos que olhar mais. E isto, obviamente, não só é mais agradável para o cliente final, mas também para nós, em termos de quais são aqueles que realmente são interessantes olharmos. No Speech Analytics também é algo que temos estado a olhar muito e vamos estar a investir muito, porque acho que é uma fonte riquíssima de informação
e termos realmente aquilo que se chama voz do cliente, que muito se fala, mas aqui realmente há a voz do cliente, quais é que são os problemas maiores, quais é que são os problemas mais recorrentes e como é que podemos melhorar os serviços. Também gostava de referir um pouco o Customer Experience, que hoje muito se fala, mas realmente é basilar. E eu acho que os serviços cognitivos vão ter uma mudança realmente muito grande no mundo. Há um boom destes serviços cognitivos e os clientes querem utilizar o canal que os mais convém naquele momento. Eu acho que este tema que tem estado muito dentro dos bots scriptados, mas acho que cada vez mais estamos a mudar para algo que tem muito mais inteligência e que realmente vai trazer grande mais-valia. Nós já temos o nosso bot da média chamado Carmo, que consegue subscrever um seguro dental ou respostas sobre as condições gerais. Na Seguro Direto pode comprar um seguro automóvel completamente end-to-end através do bot. Vamos agora introduzir a parte de voz natural também, ou reenviar documentação. Mas claramente é melhorar a experiência do cliente, dos canais em que para ele é importante e realmente tornar muito mais fácil essa experiência com o cliente e pondo as pessoas na cadeia de valor onde elas realmente trazem maior valor acrescentado, que são profissionais de seguros, quando realmente o problema é complexo o suficiente a necessitar esse apoio, é diferente daquelas perguntas roqueiras que ocupam 80% das linhas e de facto não têm grande mais-valia nem para o cliente nem para nós. Acho que aqui o GPT-3, que é o grande salto quântico a nível dos serviços cognitivos e NLP, acho que vai realmente mudar aqui um bocado o jogo, não só para o cliente final, mas também internamente, a tal democratização do AI, em que posso pedir através de uma linguagem natural, quero uma query em que não tenho que conseguir programar para conseguir fazer certas coisas. Portanto, internamente e externamente, acho que vai fazer aqui uma grande mudança. E diria, para terminar, a parte da automação inteligente também, que é uma área que eu estou a explorar muito nos laboratórios internos que nós temos, testando algumas ferramentas, especialmente à volta das imagens, e conseguimos realmente automatizar muitos processos e agilizá-los e torná-los muito mais eficientes, que para nós é melhor e para o cliente também beneficia com esse tipo de ferramentas. Portanto, eu acho que, de facto, não é só a ferramenta, é também a competência, o talento e a distância que ainda existe entre o negócio e a parte de tecnologia, que tem que também, de facto, tornar-se cada vez mais próximos uns dos outros. Eu vou-vos fazer aqui um exercício rápido, nós estamos a terminar o tempo e eu sei que ficaríamos aqui horas à conversa. Se vocês tivessem que pensar numa estratégia, numa frase em 10 segundos, tivessem que apostar dentro das vossas organizações, seja na AGAs, na SONAI ou no setor público ou na universidade, também não tivemos tempo para falar sobre isso, o que é que escolheriam? Qual seria a prioridade principal em cada uma das organizações? Eu vou começar pelo Miguel, 15 segundos, estamos mesmo. Qual seria a sua escolha, Miguel? A minha escolha não respeita às fronteiras da organização. Eu acho que nós estamos no evento Build the Future e estamos na democratização da inteligência artificial. Eu acho que o que nos vai surpreender e o que vai ser o motor da inovação no futuro vai ser a capacidade de qualquer pessoa poder tirar partido dos serviços cognitivos e surpreender-nos com um novo mundo que está a despontar. Acho que essa vai ser a co-criação de novas soluções que nós não estamos sequer a ver. E, portanto, vai ser algo transversal. Excelente. Nuno, qual é a sua visão? Já como tinha falado há bocado, não é? Estou muito alinhado com o Miguel. Acho que o colocar as tecnologias ao dispor das pessoas é aquilo que vai dar um salto quântico dentro da organização. Diria que já temos a base, temos data lakes, temos data warehouse, temos plataformas que nos permitem fazer tecnologia isso. Não falta. Exatamente, não falta tecnologia, falta as pessoas tirarem proveito da tecnologia devidamente. Sem dúvida, subscrevo integralmente. Eduardo, a palavra final para si. Eu diria que a introdução à minha frase é com a tecnologia expandir-se desta forma, não é? E com as startups e alguém está sempre a pensar como é que vão fazer aquilo que nós fazemos de uma forma mais digitally native, como é que vão fazer diferente, não é? Essa tal discussão. Portanto, eu diria que para nós não é só a adoção da tecnologia,
como transformação digital, mas não menos importante tornar as organizações ágeis e adaptáveis e ter os skills e a organização correta. Eu acho que isso é a parte fundamental. Para mim, mais do que a tecnologia, porque isso compra-se, é de facto conseguirmos uma organização ágil, adaptada a essa realidade. Claramente, eu subscrevo integralmente. Acho que o ecossistema, e acho que a Covid também nos veio mostrar um bocadinho disso, que precisamos de muito mais agilidade na utilização da tecnologia. Ela existe, precisamos de competências, de skills, também falámos aí, e precisamos de pensar fora da caixa, e para isso o ecossistema, as startups, as universidades, são todas elas muito, muito importantes. Portanto, nós já estamos atrasados. Eu gostaria imenso de vos agradecer o tempo. Eu sei que o tempo foi muito pouco para aquilo que nós gostaríamos. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenham desfrutado desta sessão e tenham um bom resto de Building the Future. Obrigado.